Bom, pessoal, os cumprimentos a vocês. Eu estou aqui no Campo Comprido. Ao meu lado está Amanda, Lady Jana aqui comigo, o pai da criança, o nome dele? Leonardo. E esse vídeo é para mostrar a vocês a situação do que um pobre passa na saúde pública de Patos. Eu vou poupar um pouco a Amanda, porque a Amanda desde a última quarta-feira, quinta-feira, que é o primeiro filho? Tinha uma bebê linda que estava sendo gerado e, segundo a família, em razão de uma incompetência, de um suposto erro médico, fez com que o sonho de uma criança de ter em família se tornasse um pesadelo na vida de uma família. Então, assim, é muito doloroso o que eu quero passar para vocês, mas eu vim aqui porque a família me pediu e Lady Jane está à frente de tudo. Inclusive, existe um BO na Polícia Civil contra o médico Dr. Rui Filho, que a família acusa ele de ser o responsável pela morte da criança. Lady Jane, conta pra mim assim, eu sei que resumidamente todo esse drama de Amanda durante esses dias todos que acarretou nesse fato triste que vocês acreditavam que vinha com a princesa para casa, para dar um cheiro nela, para comemorar essa vida, e ontem você teve que sepultar a sua sobrinha, onde vocês acreditam que foi erro médico. Foi erro médico, sim, porque na madrugada da terça-feira de 2 horas, a minha cunhada chegou lá sentindo as dores de parto. Ela chegou a ter até os 8 centímetros de dilatação, só que os médicos apelaram para os 10 para ter o parto normal. Ela não estava conseguindo ter. O que foi que fizeram? Foram dar medicação para ampliar, né, para ver se ela conseguia ter o parto normal, sendo que ela não teve. Aí o que é que houve? Ela ficou, deu meio-dia e nada dela ser cesariada, nada. Isso ela chegando de que horas? 2 horas da madrugada. De que dia? Da quarta-feira. Chegando 2 da madrugada. Isso. E ficando até que horas? 4h50 da tarde, sem ter o atendimento para poder ter a filha dela. E quem dizia que... Era normal? Normal, que tem que ser normal. Rui Filho. O Rui Filho quem protelava, que empurrava, dizendo, não, vai ser normal. E isso, as dores aumentando e o sofrimento. E o sofrimento. E aí quando chegou o momento em que disse que não dá para ser normal e tem que ser cesáreo? Foi às 4 horas da tarde já. Depois de 12 horas de Depois sofrimento. De 12 horas de sofrimento. E quem diagnosticou que tinha que ser uma cesariana? Cesariana. Dr. Rui Pontes, o pai. O pai. O filho disse que tinha que protelar para ter normal. Quando o pai chega à tarde, diz que não, aqui tem que ser cesariana. Aqui é cesariana. E aí... Encaminharam para o centro cirúrgico, lá ela entrou, o doutor Francimar fez a cesariana dela, mas a criança, depois da cesariana, foi para o berçário tomar oxigenação. Aí nos informaram que... Sim, a criança nasceu. Nasceu bem. Nasceu com vida, bem. Nasceu com vida, com probleminha. O que foi que disseram da criança que chegou a informação para a família? Que ela tinha um coágulo de sangue na cabeça. E que era grave? Não. Foi somente por conta do atraso do nascimento dela. Aí faltou oxigenação no cérebro. Com a medicação, a criança reagindo bem, ela absorveria e ela ficaria bem. Alguém viu a criança? No mesmo dia? Sim. Não deixaram. Não deixaram por quê? Alegaram o quê? Disseram que já tinham passado da hora dos pais irem visitar. Quem disse isso? Foi... Partiu de quem? Do porteiro. Do porteiro. Da noite. Então a criança ficou lá na UTI? Ficou no berçário. No berçário. Durante a noite. E durante a noite mesmo, porque quando ela chegou, na quinta-feira de manhã, a criança já estava na UTI. Então na quinta-feira que ela chegou para ver a criança... Já estava na UTI. Estava na UTI. E quem comunicou que estava na UTI? Ninguém. E como vocês souberam da UTI? Porque ela foi no berçário procurar o bebê dela. E não estava? Não estava. E aí, quem disse que estava na UTI, por quê? O pessoal de lá. Também não disse por quê. Quando ela chegou... Nem o médico disse a causa do que levou para a UTI? Não. Isso na quinta-feira? Isso na quinta-feira. E aí, durante a quinta-feira todinha, como foi? Durante a quinta-feira todinha, ela ficou sem ver a bebê. Aí, quando foi no final da tarde, eles permitiram a entrada dos pais. Que entrou ela e o meu irmão. Para ver. Isso. Aí, lá, quando eles entraram, eles disseram que ela estava lá por conta do coágulo no sangue na cabeça, devido à falta de oxigenação pelo atraso do parto. Mas com a medicação, ela reagiria bem, o corpinho dela, da Quem cabeça disse isso? para baixo, a médica que estava de plantão. A médica de plantão. Isso. E aí, a criança bem, não tinha nenhum arranhão, nenhuma lesão? Não tinha nenhum arranhão, nenhuma lesão. Certo.
Tava lá. Isso na sexta-feira. Essa conversa foi na quinta. Aí Na na quinta. sexta, pela manhã, eu estava de acompanhante dela, fui com ela. A gente foi 3 vezes na UTI pra ela ver a criança. Mostre a Amanda. Posso, não, Amanda? Não permitiam. Não permitiam. Na sexta-feira. Isso. Pra ver a criança. Pra ver a criança. E aí não permitiram. Não permitiam. Comigo, Rafael, por favor. Não Aqui. permitiu. Não permitiu. Não permitiu. Quem não permitiu? Os médicos que estavam lá dentro. Disseram o quê? Que estavam em procedimento médico. Com a criança? Não, nem com a criança eles se referiram a dizer se era. Só diziam que estavam em procedimento. Não deixaram vocês Não. entrarem. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E aí vocês passaram a estranhar alguma coisa. Já estranhamos, porque que tanto procedimento era esse que não permitia a entrada dela? Certo. E ao anunciar que a criança, o bebê tinha falecido? Falecido de Na meio-dia. sexta? Na sexta-feira. De meio-dia, quem procurou? Quando ela voltou novamente para ver a filha dela. Quero minha filha. Eu Isso. quero ver minha filha. Isso. Aí a médica foi, saiu, aí disse, você é a Amanda, doutora Georgia, você é a Amanda? Ela disse, sou. Olha, seu bebê teve uma parada durante a noite cardíaca, a gente reanimou, mas ela teve que ficar à base de medicação muito forte, isso e aquilo. Aí quando foi, ela disse, hoje pela manhã, ela teve 3 paradinhas cardíacas, a gente tentou reanimar, não teve jeito, e infelizmente a sua criança veio a óbito. Aí depois veio dizer que a criança tinha problema cardíaco, que tinha hepatite, que teve a falência dos órgãos, sendo que na noite anterior eles passaram apenas o coágulo de sangue na cabeça, por falta de oxigenação, e que ela estava reagindo bem. O que a gente não entende é isso. E já que a criança já, infelizmente, né, já havia falecido, por que tanta demora para deixar a gente ver a criança? Por que não explicaram o porquê, a causa? Não disseram nada. Que hora vocês tiveram acesso a bebê pra ver? Quando ela faleceu, de meio-dia, às 12 horas. Aí foram lá ver a bebê. Aí fomos ver. Como é que o bebê tava? Tava lá dentro da incubadorazinha, sem aparelho nenhum, deitadinha, pronta só para pegar para levar no necrotério. E hematomas pelo corpo, alguma coisa assim que estranhasse? Nossa, quando a gente entrou, devido à morte, né? A gente não se importou em reparar. Mas depois que tiramos a foto dela no necrotério, a gente reparou. A gente viu, né? Aqui nessa questão do rostinho dela, eu fico calada porque era do oxigênio. Mas o bracinho dela, quem olhar na foto pode averiguar. Tá inchadinho, isso aqui dela tá roxinho. A perninha dela aqui tá machucadinha. A boquinha dela tá machucadinha. O laudo do Gemol, do ML? O laudo do Gemol do ML acusa que foi problema cardíaco. Lá, o laudo que eles deram lá mesmo, né? Na maternidade. Foi por problema cardíaco, pela falência de órgãos. A família entende que foi negligência por parte de Rui Filho. Foi. E vocês vão para a justiça até a última consequência. Vamos até a última consequência. Pedir a punição do médico. Pedir o que for de toda a maternidade, porque a negligência ali começa pelo médico e termina por todos. Porque as enfermeiras passavam por ela na máquina e diziam, mulher, não grita não, que teu bebê vai nascer com isso. Se acalme que ele vai nascer. Sendo que a menina já estava, há muitas horas, minha gente, esperando um atendimento médico para ver se fazer essa cesariana dela logo. Amanda, não vou estender com você porque eu sei o quanto tá doendo, o quanto tá machucando. Mas diga só para quem tá assistindo assim, o que é que passa na tua cabeça só nesse momento? Eu quero justiça, muita justiça. Justiça. Porque não fica só na minha. Pode ser em qualquer outra. E quanto mais entra ali, mais sai assim. É o pior. Mas eu quero muita justiça. Eu sei que a vida dela não traz mais. Mas eu quero justiça. Muita justiça. Leonardo, tá pesado, não tá, amigo? Esperava vir com a princesa pra casa pra dar um cheiro, pra dizer que ama. Hein? Mostra o Leonardo. Tô mostrando. O povo tem que ver, rapaz, o sofrimento de um pai. Porque é o seguinte, a gente passa 9 meses esperando, Sonhando, planejando, tudo. comprando tudo para a criança. E achar de uma imprudência médica acontecer um fato desse. Além de não informar a gente o que é que se passa, e a gente achar de, quando receber uma notícia dessa, não tem pai que aguente uma notícia dessa. E eu peço isso, porque é o seguinte, não só é a gente, o primeiro não. Tem muitos pais por aí que pode acontecer do mesmo jeito. Então isso é um alerta, para eles ficarem já mais alertados com isso. E que nem eu vou tornar a repetir, isso não é o primeiro caso. Tem muitos ainda atrás, né, que aconteceu já isso. E ainda que nem eu já soube que aconteceu quando o filho dela
devido ao tempo ter passado, quando foi fazer, saiu morto. Então, é o que eu deixo para todas as famílias. Tenha cuidado quando for para a maternidade, porque para não passar pelo mesmo sofrimento que eu estou passando. Olha, e agradeço. Leonardo, que Deus te abençoe vocês, viu? Porque eu sei o quanto deve estar machucando isso. Porque é o primeiro filho e aí fica naquele sonho todinho. Um detalhe importante é que a Amanda é hipertensa e os médicos sabiam porque tinha o cartão do SUS. Então era um cuidado a mais sobre isso. Então assim, Leidiane, eu vim aqui na condição de comunicador, de comprar a briga por vocês, e pode ter certeza que amanhã a gente está retornando o rádio em Papos, e uma das primeiras lutas que eu quero abraçar é isso aqui. Como a Amanda disse, a gente não pode trazer a bebê de volta, mas a gente pode pelo menos fazer um alerta para que mais uma outra bebê não sofra e uma mãe não passe esse sofrimento como a Amanda e como o Leonardo está passando. Com certeza. Eu fico por aqui. Esse fato doloroso que eu venho contar porque, lamentavelmente, é a história da vida real.